Está na hora do debate do JL. E hoje vamos falar sobre a interação entre política e religião no Brasil, que tem se intensificado. Esse debate visa explorar com os diversos grupos religiosos que moldam e são moldados pelo cenário político brasileiro e quais são as consequências dessa dinâmica para o Brasil. Para discutir o tema, eu recebo aqui no estúdio o advogado, diretor da Faculdade Teológica Alfa, pastor da Igreja Vida Nova, Danilo Godoy. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo ao JL. E também o jornalista, professor e apresentador do programa Opinião, Paulo Roberto Schiff. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, Thiago. Boa tarde. Participe conosco desse debate através do WhatsApp 13 99 664 6781. Senhores, eu vou abrir com a primeira questão e vou retornar um pouquinho no tempo, vou falar da eleição de 2018 e também da eleição de 2022, né? Como é que vocês veem a influência da religião, tá, na política brasileira, especialmente em exemplos como do apoio das igrejas neopentecostais ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a eleição de 2018 e 2022? Eu vou começar pelo pastor Danilo. Bom, Thiago, pessoal que nos assiste, a gente entende que há uma identificação, na verdade, com os valores, né, defendidos por um lado do espectro político, que no caso era o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não que as igrejas evangélicas em geral concordam 100% com o pensamento ideológico, com as propostas, né? Mas dentro dos valores que nós acreditamos e que nós defendemos, família, a vida, desde a concepção, né, e tantos outros valores que nós julgamos importantes dentro da cultura judaico-cristã, as igrejas acabaram se identificando mais com a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu acredito que por isso, por essa identificação de valores, houve esse apoio. Como é que você vê essa questão, professor Paulo Roberto Schiff? O Brasil é um estado laico desde 1891, então são mais de 130 anos de laicidade, ou seja, separação entre governo e Estado. Na questão dos valores, ela é uma questão individual. Eu, por exemplo, na questão dos valores, eu discordo frontalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro na defesa do porte de arma, da posse de arma indiscriminada, liberada, como ele defende. Então, muitos valores eu me oponho, como me oponho a muitos valores também do que foi adversário dele no segundo turno, o ex-presidente Lula, do Haddad, em 2018. Mas o que eu acho mais importante na separação entre igreja e Estado, e aí eu não concordo com a posição de igrejas que apoiam candidatos, que apoiam partidos, ou que montam partidos, como é o caso do Partido Republicanos, muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo, é que os valores que são sacramentados em leis, eles servem para todas as pessoas, para as pessoas que têm aquela crença e para pessoas que também não têm aquela crença. Então, eu pessoalmente, por exemplo, eu sou espírita, kardecista, cristão, me oponho ao aborto. Agora, a minha ideia deve ser imposta como lei a pessoas que discordam de mim, eu discordo disso. Eu pessoalmente sou contra o aborto, mas eu não acho que a maneira como eu penso deva ser imposta para todas as pessoas. Como é que você vê essa questão, professor? Eu não acredito que haja algum tipo de imposição, né? A religião, na verdade, a espiritualidade, ela é algo intrínseco a todo ser humano. Não há como dissociar isso. Não há como você dissociar o seu lado espiritual, suas convicções espirituais, por você fazer parte do mundo político, da mesma forma que a pessoa desenvolve suas atividades no campo profissional, no campo familiar. Se ela atua politicamente, não há como dissociar as convicções espirituais dela de quem ela é, por ela ser um agente político, um agente público ou não. Então eu acredito que a questão da participação da religião em si, ela não afeta em nada a laicidade do Estado, né, não afeta em absolutamente nada, até porque nós temos que também entender que nós estamos num país democrático, né? Vai ser sempre prevalente a opinião da maioria. Então, se a maioria carrega
princípios que são compatíveis, que são mais voltados para a fé cristã, provavelmente os representantes dessas pessoas, né, no mundo político, vão conseguir, vão ter êxito em aprovar leis e situações que correspondam à vontade da maioria da população. E o nosso país é um país, em sua grande maioria, cristã ainda, né? Agora, eu vejo de maneira diferente. Eu vejo, a gente tem a bancada BBB, né? Tem a bancada da Babla, a bancada do Boi, a bancada da Bíblia. E a bancada da Bíblia, especialmente, que é muito forte, ela tem dificultado nos últimos anos a discussão no Congresso Nacional de temas ligados a comportamento, de leis ligadas a comportamento. Historicamente, o que a gente vê quando a igreja participa do poder? O que a gente vê é o atraso. A gente vê isso no Irã dos ayatolás, a gente vê isso na Europa. O escritor israelense Harari, do livro Sapiens, ele tem uma explicação muito interessante de quando o Ocidente, a Europa, reconhece a própria ignorância e, a partir daí, evolui cientificamente. Se eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Por quê? Até a descoberta da América, o conhecimento estava consolidado nas escrituras, estava com a igreja. Se alguém discordava, fogueira para ele, não é? O Galileu Galilei, em 1614, pouco mais de 400 anos, teve que voltar atrás, obrigado pela igreja, dizer, não é verdade que a Terra se movimenta em torno do Sol, é o Sol que se movimenta em torno da Terra. Isso foi a Inquisição que obrigou ele a fazer. O Harari fala assim, quando Colombo descobriu a América sem saber que tinha descoberto a América, foi o Américo Vespúcio que percebeu isso, ele descobriu um continente entre a Europa e a Índia, que ele procurava, que as escrituras não conheciam, que nenhum sábio conhecia, até ali nenhum bispo, nenhum papa conhecia. Então, ali a Europa, segundo a Harari, percebeu a ignorância e aí foi estudar as ciências, em contraposição com a religião. Maomé, no ano 600, no século VII, fala assim, eu sou o último profeta. E o Harari fala assim, o Newton não falou que era o último físico, o Darwin não falou que era o último biólogo, o Descartes não falou que era o último matemático. Então, a partir do momento que você reconhece que o conhecimento não está na escritura, você abre campo para o desenvolvimento, para o progresso. Como é que você vê essa questão, Danilo? Na verdade, o que a gente vê de progresso teve, em grande parte, participação da igreja através do movimento protestante, né? No século XVI, quando Martinho Lutero encabeça, né, esse movimento, essa cisão com a Igreja Católica, ele faz isso para poder viabilizar, por exemplo, o acesso às escrituras. Então, o próprio cristianismo protestante é responsável por tirar o monopólio do conhecimento bíblico das mãos dos clérigos e transportar para a plebe, né, para o povo. E foi a partir dali, você vai perceber, a história mostra isso, que o conhecimento científico deslanchou a partir desse período, né? Quando as pessoas tiveram acesso à Bíblia, quando as pessoas tiveram acesso ao conhecimento, o próprio movimento protestante, ele acabou introduzindo mudanças significativas, possibilitando o acesso dessas pessoas a um trabalho mais honesto. Martinho Lutero lutou por isso, os demais reformadores lutaram por isso, as pessoas tiveram acesso a um trabalho mais produtivo, à riqueza. A construção científica, ela desenvolveu, ela deslanchou a partir desse período do século XVI, né? Então nós vemos que a igreja ela teve uma contribuição importantíssima para isso que o Paulo estava falando, para que a ciência se multiplicasse, o conhecimento, a própria igreja participou ativamente disso. Então ela deu uma colaboração muito importante na nossa história. Perfeito. Pessoal, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, o debate JL de volta depois do break. A gente está discutindo a respeito de política e religião aqui no Brasil, com o pastor Danilo Godoy e com o jornalista Paulo Roberto Schiff. Você pode participar dessa discussão através do nosso WhatsApp 13 99 664 6781. Intervalo, voltamos já já. 1h24, de volta com o debate do JL. Hoje estamos discutindo a interação entre política e religião aqui no Brasil, com o advogado, diretor da Faculdade Teológica Alfa e pastor da Igreja Vida Nova, Danilo Godoy.
e com o jornalista, professor e apresentador do programa Opinião, Paulo Roberto Schiff. Você pode participar dessa discussão através do nosso WhatsApp 13 99 664 6781. Senhores, eu abro esse bloco falando a respeito do seguinte: quais são os desafios enfrentados pelos grupos minoritários, né, especialmente aqueles que não se alinham, né, à doutrina religiosa predominante, e o contexto político é influenciado pelo conservadorismo? Vou começar pelo pastor. Sim, é um ponto bastante interessante, né? Porque apesar de sermos às vezes taxados, né, de um pouco de intolerantes em relação às minorias, na verdade, se existe, são exceções. Se existe intolerância, são raras exceções, como existe em vários outros grupos da sociedade, né? Porque a igreja em si, o evangelho, a palavra de Deus mostra uma atuação, pelo contrário, muito favorável às minorias desde sempre. Jesus, no seu tempo, foi contra vários dogmas da sua época, né? Por exemplo, em relação às mulheres, Jesus deu um tratamento especial às mulheres, que na época tinham uma figura, era uma figura de baixo, vamos dizer assim, baixa relevância, né? Naquela época na sociedade, e Jesus eleva as mulheres a um patamar diferenciado, dá atenção, muitas delas são participativas no seu ministério, e por aí vai. Então a Bíblia, ela sempre mostrou que ela sempre teve uma preocupação também com as minorias, tá? E o Evangelho, ele está aberto a todas as pessoas, a todas essas pessoas que de alguma forma se sentem excluídas. As declarações de Jesus são muito claras nesse sentido, né? Jesus sempre disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E isso independe, né, da crença, independe do estado, da condição em que a pessoa esteja, né? E, é claro, essas exceções que eu falei, elas existem, né? Claro, infelizmente, mas de modo geral... falando de Brasília atualmente, como é que está essa questão? Em Brasília? Isso. Bom, a gente percebe que a igreja, ela tem acolhido essas demandas, ela tem recebido, sabe, as demandas dessas minorias, né? A gente tem as questões, por exemplo, do grupo LGBTQ, né, essa comunidade, que nós respeitamos todos eles, respeitamos qualquer tipo de minoria, qualquer classe social. A igreja respeita, acolhe, está de braços abertos para receber essas pessoas. Que é uma discussão que muitas vezes ela passa simplesmente do acolhimento, né? Ela vai para grupos ativistas, ela toca e resvala em outras questões, né? E esses grupos ativistas, na verdade, o que eles querem muitas vezes é impor também a sua vontade à maioria. Eu acredito que nós precisamos respeitar todos os lados, respeitar as crenças, respeitar os valores que cada um carrega, e a igreja respeita isso, tá? E nós devemos, dessa forma, encontrar, então, esse ponto de equilíbrio entre o desejo dessas minorias, tá, e a crença religiosa, isso independentemente de ser apenas a crença evangélica, tá? Qual a sua visão a respeito, professor? Eu vejo muita argumentação baseada, assim, explicitamente na Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, para uma sociedade que tinha conhecimentos e costumes completamente diferentes dos atuais. Então, eu separo bastante a parte da Bíblia, que fala com a ciência hoje, que fala com os costumes de hoje, com o Evangelho que traz uma moral que vale para os nossos dias, até hoje. Eu acho que uma das passagens mais bonitas do Evangelho é a passagem da mulher adúltera, em que o Cristo pergunta para uma comunidade, né, para uma assembleia, ele fala: atira a primeira pedra aquele que não pecou. Então, o ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, está aí toda a lei e os profetas. Eu acredito 100% nisso. Eu acho que todas as virtudes estão englobadas no amor. Quanto à discriminação por costumes familiares, por costumes religiosos, por costumes, orientações sexuais, eu acho que não cabe isso. A gente vive um outro momento, e eu vejo argumentação contrária às minorias com argumentos bíblicos, por algumas orientações evangélicas, algumas orientações católicas. Então, você rotular como pecado uma relação homoafetiva,
eu acho que não tem cabimento nos dias de hoje. Eu acho que até o próprio Papa Francisco, da Igreja Católica, ele vem ensaiando algum avanço nesse sentido, né? A intolerância religiosa, a intolerância sexual, não deveria ter mais espaço, não é? Na semana passada eu vi uma cena num jogo de futebol, o Borussia Dortmund contra o PSG, a torcida maravilhosa, muralha amarela, né, do Borussia, e a torcida do PSG do lado, convivendo em paz. No Brasil a gente tem dificuldade para entender um negócio desse, né? No Brasil não, na América do Sul, o Barra Brava da Argentina, do River não pode conviver com o do Boca, o do Flamengo não pode conviver com o do Fluminense. Aqui em São Paulo, os jogos são de torcida única, né? Eu estou fazendo uma comparação de torcidas diferentes, porque orientações sexuais diferentes, religiões diferentes, etnias diferentes, todos são seres humanos. Então, no fundo, todos são todos são irmãos. E a gente traduz isso quando a gente reza o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, se é nosso, é de todos nós, então todos nós somos irmãos, né? Perfeito. Agora eu vou falar a respeito do programa Escola Sem Partido, que é mencionado como uma ação de afirmação de fundamentalismo religioso. Vocês concordam com isso? Vou começar pelo professor Paulo Schiff. Não concordo. Eu acredito que o professor deva tocar em temas políticos, não partidarizando a discussão, mas deva tocar em temas políticos, como deva tocar em todos os problemas complexos. Eu vejo essa questão da escola sem partido, essa discussão, esse questionamento da posição do professor. Tem um livro espanhol que é um clássico da literatura mundial, que é o Dom Quixote, e ele luta contra moinhos de vento, né, inimigos imaginários. Eu vejo esse negócio de sexualização na escola ou de partidarização na escola por causa da atuação do professor. Até pode ter, mas numa escala mínima, menor do que 0,01%. Então eu vejo essa questão, quando é colocada, principalmente pelos setores mais conservadores da sociedade, eu vejo como moinhos de vento. Danilo, como é que você vê essa questão? Você concorda? Eu vou ser obrigado a discordar um pouco do nosso amigo Paulo nesse quesito. Na verdade, é uma realidade que está muito crescente no nosso meio, que nós ouvimos, nós na igreja lidamos com famílias, com pessoas no dia a dia, e o que nós ouvimos é bem diferente, né? As escolas, elas infelizmente, nas últimas 3 décadas, elas acabaram se desvirtuando um pouco na sua finalidade, né? Que seria a finalidade de trazer uma educação secular de qualidade, né? Ela acabou se transformando num ambiente de disseminação de ideologias, né? E de se fazer apologia a muita coisa que não condiz, não tem a ver com o ensino que as famílias gostariam que seus filhos recebessem. Isso tem sido uma reclamação muito constante nos gabinetes pastorais. Nós conversamos com inúmeros ministros do Evangelho em outros lugares, e as famílias estão enfrentando isso cada vez de forma mais presente no dia a dia escolar. Então eu acredito que a escola, o professor deva se manter ali imparcial, focado naquilo que realmente vai formar, né, a parte educacional, profissional da criança, do adolescente, né, e manter essas questões ideológicas fora da pauta, porque eu acredito que elas têm feito mais mal do que bem. Tá? Eu acredito também que a política, obviamente, ela, por fazer parte da vida de todo ser humano, pode ser abordada no ambiente escolar. Eu vim de uma época onde nós tínhamos orientação moral e cívica, né? Tínhamos o SPB, tínhamos algumas matérias muito interessantes que nos davam uma ideia, né, do como funciona a política no Estado brasileiro, aquela coisa toda, né, o modelo republicano, democracia e tal. E essa parte é muito interessante para formar o cidadão em si. Mas ela tem que estar dissociada das ideologias. E o que nós temos visto, infelizmente, é uma enxurrada de ideologias, e em sua grande maioria, ideologias do espectro político da esquerda, e que, na nossa opinião, não tem contribuído para a formação do cidadão. Muito pelo contrário, tem trazido uma certa um desvirtuamento na nossa opinião. Eu discordo, eu não vejo essa questão dessa maneira.
Eu sou professor, exerço a atividade de professor, tenho relações com outros professores, eduquei 2 filhos, que um passou dos 30 anos agora, a outra está entre os 20 e os 30 anos, em mais de uma escola, e nunca vi nada disso. O que eu vejo é como alguma coisa assim, muito, muito pontual. A discussão religiosa, ela, tradicionalmente, a evangelização, a batalha se dá na educação, tradicionalmente. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas escolas católicas, tem muitas escolas evangélicas, né? Tem escolas espíritas, né? E hoje se transferiu um pouquinho para o campo da comunicação. Então, hoje a gente tem TV católica, tem TV evangélica. Essa batalha pela evangelização eu considero normal. Agora, inclusive na educação, porque quem quer que o filho tenha uma formação católica, busca uma escola católica. Quem quer que tenha uma formação evangélica, busca uma escola evangélica. Eu acho isso natural, assim como a batalha também nos meios de comunicação. Agora, o que o pastor vê, que ele diz que tem reclamações muito de fiéis quanto à discussão ideológica dentro de sala de aula, eu discordo, eu acho que é uma porcentagem muito pequena, insignificante e que deve sim ser combatida. Escola não é lugar de convencimento ideológico, e nisso eu concordo, não é lugar. Tá certo. Eu queria saber de vocês, então, qual é o papel das instituições democráticas, né, no sistema educacional, no poder legislativo, né, para a formação de uma sociedade plural. Vou começar pelo professor novamente. Eu entendo que o respeito por quem pensa diferente, a gente evoluiu nos últimos anos nessa questão. As redes sociais, principalmente, elas criaram bolhas de desinformação, tem muita informação falsa, a pessoa busca informação só do que ela quer ouvir, de opiniões parecidas com as delas, e essas bolhas de desinformação criaram um antagonismo muito mais forte do que a gente tinha antes. O que eu falei do jogo de futebol, fiquei muito impressionado com o respeito pelo outro. A Europa, no caso aí especificamente a Alemanha, eu acho que ela dá exemplo nisso, recebe os refugiados, não é? E a gente consegue... Há poucos anos os hooligans destruíam tudo, né? Em 85, quase 40 anos, teve quase 40 mortos naquela final da Champions League na Bélgica, entre Juventus e Liverpool, né? Mas a Europa, acho que ela dá um exemplo para o mundo de abrir a porta para respeitar o diferente, seja na etnia, seja na religião, seja no futebol, seja na crença religiosa, né? Seja em tudo a gente deve respeitar o diferente da gente. E nisso o pastor vai ter que concordar comigo, porque é o mandamento de Cristo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, o Cristo traduziu isso. Como é que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Fazendo a ele, dando a ele um tratamento que eu quero receber. Se eu quero receber respeito na minha crença, é óbvio que eu devo dar respeito para a crença do outro. Se eu quero receber respeito na minha orientação sexual, é evidente, diz o Cristo, que eu devo dar respeito, que eu devo ao que tem orientação diferente da minha, né? Perfeito. Pastor, por gentileza? Sim, nesse aspecto realmente nós concordamos plenamente, né? Nós somos orientados por Cristo, pela palavra de Deus, a amar o nosso semelhante, realmente, respeitar, né, as pessoas. Mas a fé cristã, ela também precisa receber o devido respeito, né? E os dogmas que estão na Bíblia Sagrada, eles têm um princípio eterno por trás deles, eles têm um fundamento, eles têm uma base, né? E eu acredito que esses fundamentos, eles, há milênios, né, eles sofrem também ataques de todas as formas, críticas, né, construtivas, outras mais destrutivas, enfim, mas estão de pé até hoje, né? Quer queira ou não, a civilização ocidental ela é toda erigida em pilares judaico-cristãos, né? Nós temos aí um exemplo, voltando à questão da laicidade, né? Um exemplo de um Estado laico que é
realmente um prodígio no mundo, que é o Estado de Israel. É um Estado confessional, é um Estado judeu, inclusive, né? E é um Estado que funciona muito bem, onde é um exemplo na área de desenvolvimento tecnológico, na área do respeito às diferenças. Recentemente, até o Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, fez uma afirmação: olha, se as pessoas querem viver seguro, aqui o cristão vive seguro, aqui a pessoa de escolha sexual diferente da que nós acreditamos vive seguro, e realmente há um percentual de mais de 18% de muçulmanos em Israel, né, cristãos também, num percentual de quase 2% da população, mesmo ela sendo esmagadoramente judaica. Então eu acredito que o respeito deve ser mantido sempre, é um princípio fundamental, né? Mas também os dogmas cristãos, eles precisam ser respeitados por todos também, porque muitos deles não podem ser movidos da maneira que alguns movimentos sociais pretendem. E aí a gente também vai desejar que o mesmo respeito que nós temos procurado dar a todos também nos seja devolvido. Perfeito. Alguma consideração, professor? Não, perfeito. Então, desta forma, a gente encerra o debate de hoje. Quero agradecer demais a participação do pastor Danilo Godoy, agradecer também ao professor Paulo Roberto Schiff, jornalista, radialista, apresentador do programa Opinião. Amanhã tem mais debate do JL. Agradeço a audiência, a gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Um grande abraço e até mais.